Olá, aqui é Sandro Lins, especialista em vendas e Master Coach. E na sequência, passando para você, dando conteúdo relevante, te mostrando o mundo das vendas de uma maneira diferente, dando novas perspectivas para que você possa vender mais e melhor. Estamos com mais um conteúdo relevante, conteúdos que são relevantes no quesito de transformar a sua maneira de ver a venda. Muitas vezes as pessoas acham que vender é uma questão de sorte, que vender é uma questão apenas de preço, de vender é uma questão de você ter o melhor produto. Tudo isso influencia, mas de fato você pode ser um cara que aumenta sua conversão em o dobro ou em um triplo, tá? Ou o dobro ou o triplo, e às vezes mais. Eu conheço pessoas que aumentam 1000%, 10 vezes o que fazem normalmente. Como, Sandro? Olha, existem fases cruciais para que a venda possa acontecer. Uma delas, eu costumo dizer que é a base de tudo, é a base de tudo. Porque eu costumo dizer que nas vendas existem duas bases muito importantes, muito fortes. A primeira base é a confiança e a segunda base é a informação. Confiança é o que faz o cliente te dar atenção, tempo, relaxar, sair da posição de defesa, não estar receioso sobre que um vendedor está tentando vender. Quando ele se sente confortável, quando ele confia no vendedor, ele passa a dar mais informações, que é a outra base, mais informações, fluir, passar para o vendedor o que aflige, as suas dores, e aí vai. Então, primeira base é a confiança. A segunda base é a informação. Hoje em dia, a internet te proporciona toda e qualquer informação que você quiser saber sobre qualquer coisa. Então, o vendedor ele tem que ser melhor do que a internet. O vendedor tem que ser melhor do que o Google. O vendedor tem que ser, além de bem informado sobre o que ele vende, ele tem que ser persuasivo em utilizar aquela informação de maneira útil para o cliente, de maneira diferenciada para o cliente. Então, seja especialista em trabalhar a confiança e a informação. Só que dentro desse processo, alguns vendedores, por terem padrões de linguagem que os atrapalha, por exemplo, de usar palavras como não, mas, só, pode ser, infelizmente, há palavras que normalmente promovem um contexto desfavorável ou uma construção de frases com o verbo inadequado para o tempo. Você não gostaria de ver algo? Você não gostaria de experimentar? E que tal você não teria um tempo para a gente visitar o imóvel? Então, o tempo que você usa dentro da venda, dentro do diálogo, tem que ser um tempo para ação e não um tempo para dúvida. Por exemplo, que tal a gente olhar o imóvel, você vai adorar. Olha, se você experimentar esse produto ou esse serviço, você vai ver o quanto ele é eficiente. Olha, vamos lá olhar, que você vai se convencer. O verbo tem que estar adequado ao tempo do processo. Ou seja, eu não consigo vender no passado, eu gostaria. Na verdade, é um futuro do pretérito. É um verbo que não se conjuga, E você não promove a ação do cliente, tá certo? Então você tem que promover um diálogo favorável para que essa confiança flua e essas informações sejam relevantes e que dê ação para o cliente comprar, certo? O cliente ele possa processar consciente e inconscientemente para que ele entenda que é o que ele tem que fazer, tá certo? Então a linguagem ela precisa promover esse comportamento, ela precisa ser de alta qualidade em informações, em frases, em palavras, e ela precisa ser, além de tudo, gente, é muito importante isso, ser precisa. Ok? Então ela precisa dar ao cliente uma vontade de agir, tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar sobre esse contexto a ser promovido. Vamos falar sobre como conduzir uma linguagem favorável, tá bom? Conduzir uma conversa promissora. Conversa promissora, gente, ela tem que estar ligada a uma conexão pessoal. Ou, além de uma conexão pessoal,
uma informação relevante, tá? Então, conhecer o produto, saber das informações, a maneira de usar, a maneira de resolver, né, todos os pormenores que o produto tem, mas principalmente que o cliente consiga perceber que aquilo promove a ele o conhecimento que ele não tinha. Tudo bem? Outro ponto. A credibilidade é o quê? É quando você consegue, em poucos minutos, falar para o cliente, transmitindo que você é a pessoa certa e que ele pode confiar em você. Então, que você é amigável, que seu olhar, a sua maneira de falar, o seu diálogo, as palavras que você usa, são palavras que estão dentro do campo de experiência, as mensagens estão dentro do campo de familiaridade dele, e que assim, quando ele começa a perceber que você está alinhado com o que ele quer ouvir, ele vai começar a ficar mais à vontade. Até ali, enquanto ele não estiver confiando, ele vai estar o quê? Duelando com o vendedor, ele vai estar duelando, né? Ele vai estar naquela resistência, ele vai estar preparando respostas, né? Ele vai estar respondendo automaticamente as respostas, meio que evitando, né? Reagindo negativamente àquele diálogo. Tudo bem? Então, promova a credibilidade, né? Não é só você como pessoa ser confiável, mas o que você fala com o nível profundo de conhecimento e o alinhamento das duas coisas, que é o interesse genuíno pelo que ele está interessado em ouvir. Tudo bem? Mais uma dica. Pensar, isso aqui, como eu falei um pouco no início, é construção das frases. Olha, gente, construir frases para persuadir e influenciar o cliente é uma arte. O que é que isso quer dizer? Como o campo de experiência que o cliente tem pode ser diferente do seu, uma das coisas mais importantes no início é você conseguir se adaptar ao seu cliente, certo? Então, se adaptar promove tudo aquilo que a gente estava falando até agora, sobre confiança, credibilidade e tudo mais, mas entrar no campo de experiência dele é ouvir o que ele está falando para você poder pegar a linha de raciocínio e a linha de comunicação e linguagem que o cliente usa. Até para que você possa promover, para você poder montar uma frase, montar uma pergunta, montar uma argumentação para que você possa estar alinhado com aquela harmonia que você precisa ter com o cliente. Então, seja inteligente no momento de montar uma frase, seja inteligente no momento de montar uma pergunta, seja inteligente no momento de conduzir aquela argumentação. Porque se estiver dentro do campo de experiência do cliente, se estiver dentro do que ele quer ouvir, se estiver dentro e alinhado, às vezes não só com ele, porque às vezes ele é um cliente que está comprando com a esposa, é um cliente que está levando um amigo para comprar, você tem que pegar o que está alinhado entre os três, tá certo? Em interseção, os interesses de interseção, que vão realmente fazer com que essa conversa seja cada vez mais promissora, ok? Então, busque gerar sintonia e conexão através dessa linguagem. Construa essa linguagem de maneira inteligente e persuasiva. Bom, esse contexto, né, esse contexto favorável, quando você começa a conversar, evitando certas palavras, promovendo esses verbos para o cliente agir, né, entrando no, vamos falar assim, no contexto da mensagem que o cliente quer ouvir, né? Naquela zona de experiência favorável, que o cliente percebe que está alinhado, que está familiar, que está dentro do que ele quer ouvir. Você automaticamente, fazendo essas dicas que eu lhe dei até agora, o contexto vai estar livre de objeções. Ele vai estar cada vez mais livre de objeções. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você coloca um não no meio da conversa, não, isso aí, tal. Não, só que o cliente fala alguma coisa e você diz, isso aí mas... Quando você tem esse diálogo, automaticamente você está deixando naquela área de trabalho, como se fosse seu computador, bem pertinho para usar, ali, né, só um clique você usa, você vai deixar o seu cliente também com aquela palavra bem facinho aqui, tanto para falar como para contra-argumentar. Se você colocou o não diversas vezes dentro daquele diálogo, o que vai acontecer? O cliente vai ter o direito de dizer o não. Aquela palavra vai estar bem próxima à argumentação dele. Assim como, se você fizer um mas, né, diz assim, olha, o que você está falando é importante, mas o cliente entende o quê? O cliente entende que o que ele estava falando não era importante para você. Porque você disse, o que você está falando é importante, mas...
Você tirou a importância do que ele falou quando você colocou o mas e começou a falar a sua contra-argumentação. Pensa comigo, se você trocar o mas, que é uma expressão adversativa, e colocar um i, que é aditiva, você vai dizer o seguinte: olha, o que você está me informando, o que você está falando, o que você está em dúvida, o que você está argumentando é muito importante. E, inclusive, isso. Então você promove não só o diálogo, não só a confiança, não só um contexto fluido de troca de experiências, como também deixa o seu cliente também com a linguagem positiva, porque ele vai o quê? Ele vai continuar uma conversa dentro dos assuntos que estão ali, daquela maneira de construir a frase, daquela precisão, daquele envolvimento, daquela harmonia, ok? Então, promova um contexto livre de objeções. Busque não usar palavras negativas, duvidosas, inseguras, tá? Não só isso, como também a linguagem. Use as perguntas abertas, né? Quando a gente fala sobre perguntas abertas, né? Vamos contextualizar. Pergunta fechada. Você gosta disso? A pessoa tem sim ou não para falar. Ou até um pouco mais, às vezes, né? Ou então você vai precisar de duas perguntas para ter a mesma resposta. Gosta não? E o que é que você gosta? Né? E sempre só vai ter um bom resultado se a pergunta que você precisa da informação for aberta. A pergunta aberta, ela promove o quê? Um diálogo dissertativo. O cliente vai te responder, né? Discorrendo o que ele pensa, né? Então, a pergunta aberta, ela promove pensamento, né? Olha, a frase do escritor do livro Sucesso em Vendas com PNL, Joseph O'Connor, ele fala o quê? Eu já falei isso em um vídeo. Ele fala o quê? Boas perguntas nos fazem pensar. Boas perguntas obtêm boas respostas. E boas perguntas fazem o cliente pensar em até mesmo outras oportunidades, outras possibilidades. Então, boas perguntas são usadas para fazer vendas. Enquanto existem pessoas oferecendo produtos, enquanto tem pessoas querendo dar ofertas, falando de preço, insistindo, os bons vendedores fazem boas perguntas. Eu costumo dizer que se você elaborar 5 perguntas, seja para qualquer produto que você venda, valores pequenos, valores grandes, não importa. Busque fazer 5 perguntas inteligentes para que você possa usá-las em suas pesquisas. Se você usar 5 perguntas inteligentes, você pode chegar a todo o nível de informação sobre necessidades, sobre problemas, sobre os benefícios que ele procura, sobre as soluções que ele necessita, as dores que ele sente e, principalmente, qual o valor que ele procura na compra. Porque existem clientes que estão olhando para o preço, existem clientes que esquecem o preço, porque quando eles compram o que eles estão precisando, eles estão ganhando muito mais do que o que eles estão pagando. Tá claro para você? Então promova um diálogo em todo o contexto da venda favorável. Todo o contexto da venda harmonioso, para que você não gere objeções e que você tenha uma conversa alinhada, promissora, de credibilidade, do início ao fim e no decorrer de toda a relação que você vai ter com esse cliente. Faça isso, você vai ver o quanto suas vendas vão ser mais convertidas, né? O quanto suas visitas vão dar mais propostas e quanto suas propostas vão dar mais vendas. Você vai ver que a sua conversão vai aumentar muito mais e você vai ter muito mais negócios fechados pelo mesmo número de clientes, aproveitando muito mais o seu tempo. Ok? Um grande abraço e vai e vença!